pensar um pouquinho sobre um texto que está em Lucas, capítulo de número 5, versículos de 1 a 11. Eu queria, se você vai abrir aí a Bíblia ou pegar o seu telefone, enfim, eu queria que você me ouvisse por um minuto, principalmente você que é novo aqui na New Life, você que está começando a sua caminhada conosco. Nós tínhamos ontem 40 pessoas no nosso Church Open House que vão se tornar membros aqui da nossa comunidade. Maravilha uma coisa dessa, não é? E você que talvez não sabe muito bem ao que se propõe a nossa comunidade de irmãos, a nossa igreja, eu queria dizer para você, de uma forma bem breve, que a nossa proposta de pregação do Evangelho de Jesus é uma proposta que visa nos levar para Cristo em primeiro lugar. Eu entendo como pastor que toda e qualquer mudança, a parte de um compromisso com Jesus, ele é temporário. Nós podemos corrigir comportamentos, nós podemos ensinar boas ações, boas práticas, nós podemos insistir com as pessoas para que elas sejam com este ou com aquele comportamento socialmente correto, politicamente aceitável, não importa. Mas isso tem vida curta, porque nada permanece nessa natureza pecaminosa se Jesus Cristo de Nazaré não nos transformar. Então aqui na New Life a nossa proposta não é de incentivo, ela é de incentivo lembrando que indo em Cristo, estando em Cristo, nós somos incentivados, mas nós não temos a motivação como carro-chefe dos nossos encontros. Os nossos encontros é para nos levar para a cruz de Cristo, para nos levar para perto de Jesus. Os nossos encontros também não são para resolver as nossas vidas. E todos nós temos problemas, queridos. Todos nós. E eu sinto em mim quando os problemas estão mais sérios. Eu não sou nenhum atleta, mas eu sempre exercitei, sempre cuidei da minha saúde. Eu tenho uma força, uma disposição para a minha idade boa. Hoje, quando eu preguei, terminei a primeira mensagem, eu fui para o meu escritório. Se eu deitasse naquele sofá, eu iria dormir. Você pode dizer, normal, pastor. Não para mim. Eu não durmo durante o dia. Eu nunca tive esse costume, nunca tive esse hábito. Eu fico ligado o tempo todo. Quando o clima espiritual do nosso encontro, ou ele vai promover mudanças, ou ele está saturado de uma luta espiritual, eu sinto. Então eu quero dizer para você que a nossa proposta aqui na New Life Church é de ensinar o Evangelho de Jesus para que você aprenda a viver em Cristo. Nós não nos propomos a resolver os seus problemas. Nós não estamos aqui para pregar um Evangelho que resolve a dor, o choro, a doença, o marido difícil, o filho teimoso. Não necessariamente, nós cremos que isso acontece. Mas a nossa proposta é de pregar um Evangelho que vai me levar a entender qual é o meu papel como filho de Deus no meio desta situação. Então, a gente ora pelo casamento difícil, mas antes de orar, enquanto oramos e depois que oramos, nós fazemos perguntas desconfortáveis do tipo, qual é o seu papel nesse casamento difícil? Qual é o seu papel na criação desse filho ou dessa filha? A proposta da New Life não é embalar pessoas numa falsa experiência espiritual. Não. Nossa proposta como comunidade, você vai notar isso na minha pregação hoje mais uma vez, é levar eu e você para perto de Jesus. E que sermos transformados por Jesus muda todas as áreas da nossa vida. Amém? Então me ouça tendo isso no background, aí, no pano de fundo da sua mente. Capítulo de número 5 do Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, começando no versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Os barcos não estavam abandonados, eles estavam vazios. A razão deles estarem vazios se explica no próprio texto. Os pescadores trabalhavam à noite, lançavam suas redes, faziam o que podiam durante a noite.
Na manhã eles voltavam com os peixes ou não, deixavam os barcos na praia, limpavam as redes, preparavam o material para a noite seguinte executarem o mesmo trabalho. Então tem 2 barcos vazios ali. Jesus entrou, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão Pedro, o dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Aproveitando aquele ambiente acústico natural, ele um pouco para dentro da água, no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, as pessoas na praia, e dali Jesus falava às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão Pedro: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, presta atenção no versículo 5, queridos. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Não pegamos nada pode significar a dor nossa, pode significar o vazio existencial, pode significar o desencontro matrimonial, pode significar uma enfermidade que se abate, pode significar um filho que nós estamos orando, um marido, uma mulher, pode significar uma igreja que precisa entender o verdadeiro evangelho. A rede está vazia, significa que o labor da noite anterior não teve sucesso. Significa que o que fizeram na noite anterior não rendeu nenhum fruto. E é diante dessa rede vazia que Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não deu nada. Não pegamos nenhum peixe. Versículo 5 ainda. Mas a segunda parte. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Versículo 9, pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, nós falamos muito sobre fé. Muito é falado sobre fé nos nossos encontros. Aliás, não deveria ser diferente. Porque a fé, segundo a descrição do livro de Hebreus, é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Nós servimos a um Deus que nós não enxergamos, nós não o tocamos, nós não sentimos o cheiro de Deus. Todo o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. A nossa salvação é pela fé. Ora, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, é Deus que derrama da sua graça sobre nós, e pela fé exercida em Cristo Jesus, nós somos salvos. É pela fé que nós cremos que o mundo criado foi criado da maneira que a Bíblia diz que ele foi criado. É pela fé que nós cremos que um dia Jesus voltará. Nenhum de nós tem provas empíricas de que Jesus voltará, por isso aqui foi mostrado ali, aqui, não. Por que nós cremos que um dia, dado a ordem nos céus, tocada a trombeta, o Senhor virá sobre as nuvens com grande poder e glória? Pela fé. É pela fé que nós esperamos a reunião dos filhos de Deus, é pela fé que nós sabemos que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade, reunidos com todos aqueles que se foram antes de nós, e num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a igreja do Senhor será levada, é fé. É pela fé que a gente se desloca a esse local, para juntos com os irmãos, nós não só aprendermos mais da palavra de Deus, mas para adorarmos ao Senhor, para expressarmos nas nossas orações, para nos dobrar diante de Deus. Muito se fala de fé,
Mas o que me preocupa com relação à fé é a postura que nós temos tomado em relação à fé. A maioria de nós, eu entendo, que nós temos fé na fé. Nós não temos fé em Deus. Como, pastor? A maioria de nós entende, pensa, que quanto mais força eu fizer em prol de uma coisa, e eu chamo isso de fé, quanto mais isso eu fizer, mais chance eu tenho de que aquela coisa que eu espero aconteça. Então, em tese, nós temos fé que a minha fé vai fazer acontecer alguma coisa, seja da conversão de alguém à cura de uma doença incurável, a resolução de um problema muito grande. Então, nós começamos assim, de forma sutil, a fugir do princípio básico da fé. Ora, a fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos e a certeza dos fatos que nós não esperamos, pois pela fé, diz o livro de Hebreus, os antigos obtiveram testemunho. O que eles fizeram? E você depois leia o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver essa descrição. Pela fé, Abrão saiu da sua casa, foi para uma terra desconhecida, porque Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Sai dali e vai para lá. Pela fé ele subiu um monte com seu filho, carregando um cutelo, carregando um fogo, carregando lenha para um holocausto. No meio do caminho o menino pergunta, pai, nós temos todas as coisas aqui, mas cadê o cordeiro? O que ele responde? Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro perfeito. Pela fé se deslocou, pela fé andaram peregrino, pela fé Noé começou a pregar madeira, num formato de um caixote gigante, numa época que não chovia, e quando perguntado pelas pessoas o que era aquilo, ele dizia, esse negócio vai flutuar, porque virá chuva. Eles não sabiam nem sequer o que era chuva, porque a terra era regada com um orvalho. Eles estavam distantes de fontes de água. Que água que vem aqui para levantar esse caixote, fazer perecer todos e salvar somente aqueles que estiverem nesse caixote / barco? Pela fé. Pela fé, leia a Bíblia. Pela fé você vai ver que pais entregaram filhos. Pela fé pessoas entregaram as suas vidas. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo, pela fé. Só que nós olhamos para a fé e imaginamos que a fé é esse exercício de força para adquirirmos aquilo que nós carecemos. Nós insistimos em imaginar que a fé é o instrumento que vai fazer a nossa vida lisa, sem rugas. Então, se eu enfrento uma dificuldade, eu tenho fé que eu vou vencer essa dificuldade. Não é assim que nós falamos? Se tem alguém enfermo, eu tenho fé que você vai ser curado. E essas coisas acontecem. Mas a fé que eu estou dizendo, parece que ela só vai se concretizar se essa realidade for mudada. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Abraão, chamado Abrão, quando o anjo do Senhor diz para ele, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai da terra de Ur, dos caldeus, e vai para uma outra região. Eu vou te mostrar onde é essa terra. Ele não tinha mapa, ele não tinha título de propriedade, ele não sabia o caminho. Vai para lá e eu vou te mostrar para onde é que é para você ir. E chegando lá, você vai ter uma grande família. Seus filhos serão numerosos como as areias da praia ou como as estrelas que estão no céu. Uma grande nação. Deixa o Espírito de Deus te fazer entender isso. Qual foi a fé de Abrão? Qual foi o exercício de fé de Abrão? Que naquela época não tinha tido seu nome trocado para Abraão, como nós conhecemos. Ele já era idoso, tinha uma mulher idosa, tinha uma mulher com problema de engravidar. Qual foi a fé de Abraão? A fé de Abraão, queridos, é o que eu quero te ensinar aqui hoje à noite, nesse texto. A fé de Abraão foi juntar as suas coisas, dar um abraço no seu pai e na sua mãe,
Dizer pai, mãe, o texto não diz isso. Aqui sou eu criando uma história para vocês. Pai, mãe, eu estou indo. Para onde, meu filho? Para um lugar que Deus vai me mostrar. Mas onde é esse lugar? Não sei. O que você vai ter quando você chegar lá? Também não sei. Mas como é que você vai ter? Vamos pensar, misturar um pouco a história de Abraão, começo, meio e fim. Como é que você vai ter filho com uma mulher que é estéril? Como é que você vai gerar um progenitor sendo você já de idade? Não sei. Qual foi a fé de Abraão? A fé de Abraão foi obediência. Ao obedecer, na impossibilidade daquelas coisas acontecerem, Abraão experimentou todas essas outras coisas que vieram na promessa. Ele foi pai de uma grande nação, seus filhos foram numerosos como a areia da praia e as estrelas do céu. Sarai, que se tornou Sara, engravidou, deu à luz. Eles foram se multiplicando. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa manhã, querido. Fé, e eu escrevi isso para vocês. Fé é confiança e ação. Veja que fé não é confiança somente. Porque tem muita gente que me diz, pastor, eu tenho fé. O que essa pessoa diz que tem fé? Ela tem fé que confiar excessivamente em uma coisa lhe garantirá os resultados desejados. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Fé é confiança e ação. Se Abraão tivesse dito assim, eu confio que eu serei pai de uma grande nação, mas tivesse ficado na terra de Ur dos Caldeus, tinha acontecido o que aconteceu? Não. Se Abraão tivesse dito assim, eu tenho fé que Deus vai enviar alguém, porque esse menino aqui, que ele falou que vai ser o pai de todo mundo, ele está me mandando agora matar o menino. Mas ele tivesse ficado lá embaixo, ele teria experimentado a experiência lá do monte, onde ele viu o cordeiro preso? Não, irmãos, não. Não. Você pode chamar isso de religiosidade, você pode chamar isso de qualquer coisa, mas você não pode chamar isso de fé. Fé é confiança e ação, baseados única e exclusivamente na compreensão de quem Deus é e na capacidade de descansar nessa verdade. É o que o apóstolo Paulo disse, pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Agora, interessante é que quando o apóstolo Paulo diz estas palavras, ele tem na sua carne um espinho, que ele chamou de mensageiro de Satanás. Sabe o que eu fico pensando? Você sabe quando você está com... Parece que a gente não nota o corpo da gente, não é verdade? Você não nota que você tem dedo, que você tem unha, que você tem esse negócio. Agora, quando você dá um chute num tijolo, aí sua unha está quase arrancando. Você anda até com o pé para trás, assim, para não encostar em lugar nenhum, pois não vem um endemoniado e pisa no seu pé que está com a unha machucada. É ou não é? Você nota que você tem unha. Irmãos, faz um teste. Machuca com alguma coisa. Você vai descobrir que do dia seguinte você só bate aquela parte do corpo. É ou não é? Você está com, sei lá, dá uma inflamação num dedo seu. Todo mundo que vem apertar sua mão, aperta o dedo. É uma coisa esquisita. Paulo diz assim, eu tenho um mensageiro de Satanás no meu corpo, que fica me esbofeteando todos os dias. E o texto sagrado diz que ele vai para Deus 3 vezes e ora, pedindo uma coisa, Senhor, tira de mim este espinho. Tem alguma coisa mais lícita do que essa? Tem alguma coisa mais justa? Tira essa dor, tira isso de mim. E a gente diz 3 vezes, fica parecendo assim, que Paulo chegou aqui, olha, foi orar, falou, Deus, tira esse espinho da minha carne, em nome de Jesus, amém. Vai para lá, depois ele vem de novo, 3 vezes ele faz isso. Não, irmãos, os eruditos, os que estudam a linguística dos textos bíblicos, têm quase que uma unanimidade em dizer que essas 3 vezes são 3 períodos de tempo. Não sabem dizer se um mês, se um ano,
se 3 anos, se 6 meses. O que significa é que por 3 períodos de tempo, Paulo clamou ao Senhor. Vamos pôr isso na nossa língua? Por 3 anos eu estou pedindo a Deus que salve a minha esposa, que mude o meu marido, transforme o meu filho, que cure essa enfermidade. Por 3 anos eu estou fazendo isso. Euzinho e Paulo, o apóstolo Paulo, por 3 períodos ele fez isso. Mas quando Deus vem e fala com Paulo, Deus diz assim: Paulo, minha graça te basta. Dá vontade de dizer: não basta não, Senhor. Quer dizer, pode bastar, mas dá para o senhor resolver também o problema do espinho aqui? Deus não toca no assunto do espinho. Ele diz: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é o homem que disse: pois eu bem sei, eu estou certo em quem eu tenho crido, e estou certo, ciente que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Então, irmãos, fé é confiança e ação baseados no fato de que Deus é Senhor, de que Deus é dono de tudo, de que Deus é absoluto e totalmente capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu e você podemos pedir ou pensar, por causa do seu grande poder. Isso é fé. Só que a fé não é você ficar sentado de cá dizendo: eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode fazer. A fé é você dizer: eu creio que Deus pode fazer, meu coração descansará nessa verdade, mas aquilo que a mim concerne, eu vou obedecer, eu vou fazer. Porque Jesus estava pregando a palavra de Deus, diz o texto. E quando Jesus diz para Pedro, vamos pensar nesse negócio da fé baseado nessa perspectiva. Irmãos, eu e você sabemos algumas coisas na vida. Nós temos conhecimento. Alguns aqui são experts em algumas áreas, pessoas que acumularam know-how, sabem como fazer. Aí chega um outro totalmente estranho, ignorante daquela área, e diz para a pessoa o que fazer. Qual seria a sua resposta? Você ia dizer: olha, com todo respeito, ou sem ele, disso aqui quem entende sou eu. É ou não é, gente? Você está lá trabalhando, aí chega um sapo. Sapo não é um animal, vocês sabem de quem eu estou falando, né? E começa a palpitar. Por que você não faz desse jeito? Não é de sua conta. Você não faz do outro. A outra fala: olha, dá licença, aqui quem sabe sou eu. Deixa eu te explicar uma coisa sobre fé. Todos nós temos uma resposta para dar para Deus sobre a razão do porquê que as coisas não são como elas deveriam ser. Porque nós temos uma arrogância, uma prepotência interior. Nós temos um pecado que nos insinua, nos leva a pensar: quem sabe Deus não está sabendo das coisas. Quem sabe somos nós. Olha bem, fé, querido. Fé não é... Eu vou repetir isso aqui 50 vezes. Deus vai pôr isso no seu coração. Fé não é exercício de crença. Fé é a capacidade de obedecer a Deus, mesmo quando não fizer nenhum sentido para mim nem para você, ou até mesmo ir contra aquilo que nós sabemos. Pensa no texto. Jesus está dentro do barco de Simão. Simão era um pescador experiente. Simão singrava aquele lago de Genezaré para cima e para baixo. Simão conhecia a hora, conhecia o que significava o mar estar mais revolto ou menos. Ele sabia o que os ventos faziam com os peixes. Ele sabia que hora o peixe subia para a superfície, que hora o peixe ia para horas mais profundas. Ele mesmo diz isso. Porque Jesus diz para ele assim: Simão, acabou aqui a prosa, faz o seguinte, vai mais para o fundo um pouquinho e lança as redes para pescar. Vai para dentro daquele barco. Deixa a sua mente ir para aquele barco. Simão olha para Jesus e fala: Jesus, eu não sei como dizer isso para o senhor, mas ninguém pesca nessa hora, Jesus.
Ninguém pesca nessa hora, o sol está a pico, nessa hora os peixes vão para o fundo e eles não comem, eles ficam em estado de hibernação. Eu trabalhei a noite toda, na hora certa. Gente, pensa assim, Senhor, eu fiz tudo, eu orei do jeitinho que manda. Eu dei dinheiro do jeitinho que me pediram. Eu fiz tudo do jeito que me mandaram. Agora, se não aconteceu com esses botões que eu apertei, por que vai acontecer agora que é tão improvável? Foi isso que Pedro disse para Jesus, irmãos. Eu contei aqui no primeiro encontro nosso, que eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, e ela, não sei se ela me perguntou sobre um tratamento que eu faço para o vitiligo e tal. E aí, força de expressão, eu falei assim, olha, esse meu vitiligo, quando eu falei assim, que eu ia falar para ela, o que eu estava fazendo? Ela foi, levantou a mão para mim e falou, para. Eu sei o que eu fiz, né? Ela falou, ele não é seu. Eu falei, ele quem? Não é meu. O senhor não pode falar isso, esse meu vitiligo. Eu falei, dona, ele é de quem? Eu devolvo ele agora para o dono. Só me diga onde é que é. Aí ela disse assim para mim, pastor, suas palavras têm poder. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, vai entrar numa encrenca aqui. Suas palavras têm poder. Aí eu falei, tá bom, então eu vou falar assim, esse vitiligo da senhora, é assim que você quer que eu faça? Que eu jogo ele para cima da senhora? Eu falei, minha senhora, presta atenção. A senhora está dizendo então que se eu olhar e falar assim, ele não é meu, sai daqui, amanhã eu não tenho ele? Fala para mim que a senhora está dizendo isso para mim. Então quer dizer que eu me tornei Deus. Ela falou, não, pastor, é porque isso é exercício de fé. Falei, tá, então deixa eu mostrar uma outra proposta para a senhora como exercício de fé. Que tal se eu descansar na certeza de que o dia que Deus quiser eu amanheço curado? E enquanto Ele não quiser, e se Ele nunca quiser, eu vou viver a minha vida com o papel que Deus me criou para esse mundo. Que tal ser isso fé? Aí eu vi que ela não entendeu, porque a maioria de vocês não entendem, que fé não é passar o pano da nossa vida, gente. Mesmo porque não bate, a conta não fecha. Fé não pode ser resolver os problemas, porque eu vou te dar uma má notícia. Que você jamais viria numa igreja para ouvir, mas eu quero que você pense sobre ela. Nem toda doença será curada. Eu digo isso para vocês, irmão. Eu acompanho gente morrendo, faz parte do meu ministério. Nem todo marido vai voltar para casa. Infelizmente. Nós estávamos aqui no culto, no intervalo, uma irmã trabalhando ali, olha, cuidando de crianças, recebeu uma ligação do Brasil que a mãe faleceu. É a vida, gente. É a vida. Nem todo filho voltará para casa, nem toda esposa que traiu vai voltar e pedir perdão, nem toda igreja não vai ser isenta de dores, não. Então não adianta a gente ficar aqui com fé de que isso nunca vai chegar para nós. E nós inventamos umas coisas doidas, né? Vai chegar na tenda dos outros. Um dia eu conversando com a irmã, já passou cada personagem aqui nessa igreja que eu vou contar para vocês. Uma irmã passou aqui, e aí ela falou assim, conversando um dia, ela falou assim para mim, pastor, você já foi em umas ruas aqui de casa bonita? Eu falei, várias. Ela falou assim, pois é, eu passei numa, pastor. Parei de frente à casa. Falei, já sei onde vai. Vai, sei onde vai. Olhei para casa. Aí eu fico imaginando o dono. Gente, nós às vezes somos tão ridículos que eu fico imaginando o dono da casa vendo uma cena dessa, lá de dentro, olhando pela janela. Uma mulher que ele nunca viu, com a mão estendida para o lado da casa dele. E se ele não está entendendo que ela está lá. Ela falou que orou, falou assim, pastor, do ímpio para o justo. Do ímpio para o justo. Aqui é a... Eu falei assim, minha irmã, isso é praga. Isso não é exercício de fé, não. Primeiro o cara trabalhou para comprar aquela casa. Juntou dinheiro. Se ele crê em Deus ou não crê em Deus é uma coisa secundária. Mas ele é um homem digno de ter a moradia que ele tem.
Agora, a senhora, que pimba é essa da senhora de tomar a casa do outro? É isso que se fazem nas encruzilhadas, é isso que se paga orixás para fazer. É uma invocação de tirar do outro, como se um poder espiritual maior tivesse que trabalhar a nosso favor para ajeitar a nossa vida. Enquanto Deus não é esse Deus que nós criamos. Deus cura. Você pode dizer amém para mim? Amém. Deus faz milagres. Amém. Mas Deus não é um resolvedor de problemas. Deus é um resolvedor de pessoas. Muito antes de resolver. Muito antes de resolver problema. Deus quer resolver quem somos. É o nosso coração. E ao resolver o nosso coração, é resolver os problemas nossos. Porque, e eu, por favor, os psicólogos aqui presentes, não entendam que eu estou fazendo uma definição do que a psicologia chama de depressão, mas o que é a depressão? A depressão nada mais é do que uma força, uma pressão externa maior do que uma pressão interna. Quando a pressão externa exerce uma força maior do que a pressão interna pode saber, acontece o que é chamado num termo técnico de depressão. Talvez seja por isso que as pessoas que estão emocionalmente tão abaladas digam assim, parece que eu estou sendo esmagado, não é assim que eles dizem? Porque é mesmo. Nesse momento difícil da mente, da compreensão da vida, tem uma pressão sendo exercida que a interior não dá, está me esmagando. Então veja, queridos, fé, para que Pedro pudesse ver aquelas redes cheias de peixe, aconteceu quando Pedro obedeceu a palavra de Deus. O ponto é que nós temos uma comunidade de fé, de gente que não quer obedecer a Deus, mas que quer ver as redes cheias de peixe. Então, para encher rede de peixe, nós temos que criar tudo quanto é patuá possível. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Para encher a rede de peixe, para ter o culto da rede cheia, para a gente criar a doutrina da rede cheia de peixe, então nós invocamos um Deus para vir encher a rede por causa das minhas oferendas, sejam elas físicas, financeiras ou de qualquer outra coisa, porque aí Deus vai encher a rede de peixe da minha vida, ou também conhecido como os meus milagres. Só que Deus está olhando para mim e dizendo, Manuel, que tal se essa fé que você tem, que vai encher rede de peixe, te levasse a obedecer a minha palavra? Talvez sem você perceber então, Manuel, você veria que as redes começam a se encher de peixes. Porque o problema não é encher, para mim, não é encher rede de peixe. Pedro, irmãos, está discutindo com o Criador dos peixes. Que hora que é que pesca? Jesus podia ter dito para Pedro, Pedro, cala a boca. Se eu quiser falar, peixe, pula no barco, o peixe pula. Peixe, voa daqui lá para a praia e amontoa lá. Os peixes fariam isso, Pedro. Você não está entendendo, Pedro? Foi eu que criei peixe. Foi a palavra da minha boca que formou esse lago. Eu sei quantos peixes existem nesse lago. Pedro está discutindo, o horário não é certo. Porque o que Jesus queria não é despertar em Pedro a capacidade de crer que a rede podia ser cheia. O que Jesus queria é que Pedro obedecesse naquilo que tivesse que ser feito, mesmo que fosse contrário à vontade dele. Eu tenho certeza absoluta, irmão e irmã, você foi trazido nessa igreja nessa manhã, porque Deus vai falar com você uma área da sua vida que você precisa obedecer. Amém. Pastor, mas eu quero um milagre. Quem sabe o que está acontecendo, porque eu creio piamente nisso. Eu creio que alguns de nós, tem certas coisas que eu não posso nem falar aqui, mesmo sendo da minha igreja, porque vocês vão pegar pela metade, enfim. Mas essa aqui eu posso, eu acho. Tem horas que Deus segura o negócio lá em cima. Porque isso que nós estamos passando é exatamente a ferramenta de Deus para nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. E olha, deixa eu te falar, não é só coisa ruim, não. Não tem nada mais desgraçado do que a bênção pela bênção. Tem bênção que se torna maldição e a pessoa não está percebendo. Porque tem muitos que por terem adquirido um trabalho
se afastam de Deus. Já viram isso? Não? Por terem comprado uma casa. Olha que coisa mais linda, maravilhosa, porque a pessoa tem a sua moradia. Louvado seja Deus. Tem gente que por a quantidade de amigos se afasta do seu Criador. Então não é só assim, olha, nossa, Deus está me testando, estou numa magrela danada. Não, às vezes você está numa gordela danada. E Deus está te testando. E você está pedindo um milagre e Deus diz, é melhor não. Porque essa situação, porque isso é a ferramenta que eu tenho para fazer você uma pessoa mais parecida com o meu filho. Porque, irmãos, o ponto para Deus, nós estamos pregando um evangelho para levar a gente para o céu depois que morrer. Vive aqui aos trancos e barrancos, mas carimba o seu passaporte para o céu. Porque a hora que os seus olhos se fecharem para essa vida, você pode, não pode respirar, né? Já parou de respirar, mas você pode, sei lá, é a coisa mais própria. Descansar, que você vai acordar no céu. Nós não podemos pregar esse evangelho, irmãos. O evangelho de Jesus de Nazaré é para fazer com que eu e você vivamos aqui na terra a intensidade da vida com Cristo. E a hora que Ele nos levar, nós simplesmente fomos para casa para continuar o que já existia aqui, irmãos. É só isso. Então sabe por que muitos de nós não vemos aquilo que nós queríamos ver na nossa casa? Nos nossos filhos, nas nossas esposas, maridos, amigos, na igreja, porque falta em nós uma coisa: obedecer a Deus, a sua palavra. Pedro diz, olha, a hora não é certa, mas o que diz o versículo 5 que eu pedi você para guardar? Senhor, a hora não é certa. Mestre, Simão respondeu, mas por que você está mandando, eu vou fazer. Tem alguma coisa na sua vida que o Espírito de Deus está falando com você agora. Eu creio nisso, irmãos, que você tem que fazer. E eu vou te dar uma notícia. Não interessa o tanto que você correr, não interessa a relativização que você fizer, não interessa os subterfúgios que você buscar. Não interessa. Deus quer a sua obediência muito mais que Ele quer qualquer expressão aparente de fé nossa. Eu lembrei na oração no primeiro culto e vou falar para vocês agora de um texto. Quando Deus diz para o exército de Israel, na liderança de Saul, sair para pelejar contra um dos inimigos de Israel. E Deus diz o seguinte, não traga nada. Deixa eu te explicar. Não traga nem um pedaço de pau lá daquele lugar. Nada, zero, zip, nada. Quando o exército está voltando, o profeta pergunta para Saul, escuta, venceram lá? Vencemos, acabamos com tudo. E aí, fez o que Deus mandou? Fiz. Aí o profeta diz assim, eu estou escutando um balido de animal. Estou vendo aí uma pisadura de animais. O que está acontecendo? Aí Saul diz assim, não, isso aqui é diferente, presta atenção, irmãos. Isso aqui é diferente. Eu peguei o que tinha de melhor. Peguei o melhor boi. Peguei o melhor carneiro. Porque é para Deus, afinal de contas. Separei o melhor de tudo que tinha e trouxe como oferenda para Deus. O profeta olha para ele e diz assim, tem por acaso o Senhor mais prazer em que se sacrifique ou em que se... Deixa eu traduzir isso para você, meu irmão. E por favor, se eu acertar aí, você segura a onda, porque não sou eu mandando recado para você. Eu não faço isso, Deus é minha testemunha. Você está dormindo com uma mulher, com um homem que não é seu. Deus tem mais prazer que você venha aqui, fique de joelho, chorando, dando dinheiro para essa igreja, frequentando culto todo domingo, ou que você pare e vá lá e fale o seguinte, acaba hoje, ou a gente tem que casar. O que você acha que Deus quer? Se me responder não. Você está lá mentindo na sua vida, mas você vem à igreja, você ajuda aqui no estacionamento, você fica até na chuva. Você corre atrás de criança e pensa que esses meninos não são fáceis. Você ajuda aqui para acolá, afinal de contas eu estou fazendo para Deus. O que você acha que Deus mais quer? Peão? Ou que Deus quer um homem que refreie a sua língua, que busque a verdade, que ande na luz? O que você acha que Deus quer, mulher? Que está tendo uma vida sexual absolutamente errada. Mas você é da igreja. Você vem para a igreja. O que você acha que Deus quer?
que você e o seu marido vivem no inferno relacional, mas vocês são da igreja, vocês são da New Life Church. Vocês vêm para cá para a igreja todo domingo. E aqui, aos trancos e barrancos, vocês ficam meio perto um do outro. Mas depois vocês se degladiam. Respondam para mim, porque pode ser que eu conheça um Deus diferente do seu. Eu não sei, o meu Deus não queria que eu fingisse nestas coisas. O que Deus queria era que eu olhasse para essas coisas e dissesse: isso não tem nada a ver com o Deus que eu digo servir. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não tem. Porque o Deus que eu sirvo está mais interessado em que eu ame a Ana e a respeite e a trate com dignidade do que ele está interessado no dinheiro que eu dei de dízimo hoje, por exemplo. Ou em quantos cultos eu frequentei. Ou se eu sou pastor e prego todo domingo. Então, a fé é para eu ter capacidade de obedecer. Mesmo quando não fizer nenhum sentido. Pô, pastor, o mundo ensina de outra maneira. Segundo, é na vivência da fé, pela obediência, que nós experimentamos os milagres. Não é o contrário, a gente faz culto para o milagre. Como se nós fôssemos capazes de produzir milagre por uma insistência maior com Deus. A gente só não fala, queridos, mas nós queremos produzir milagre. Eu vou ficar aqui. Ó. Aí a gente usa texto bíblico. A viúva ficou lá chorando tanto que o juiz falou. Aí Jesus falou, está vendo? Essa viúva aí, portanto que ela foi insistente, o juiz a ouviu. E assim também é com Deus. Aí a gente fica gritando na porta do céu, dia e noite, para ver se Deus faz. Irmãos, Deus faz milagres do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, com o nosso grito, sem o nosso grito. É claro que nós temos que orar, nós temos que buscar e pedir a Deus. Mas eu e você, se aprendêssemos a obedecer a palavra de Deus, nós presenciaríamos muito mais milagres do que você está imaginando. Muito mais. E Pedro joga a rede contra a vontade dele, pega tanto peixe que ele tem que chamar o outro barco. E duas coisas eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente e encerrar, porque nós vamos orar. A primeira delas é o seguinte: milagre por milagre não muda ninguém, gente. Podem crer em mim. Quando eu digo para você crer em mim, se você não crê pela palavra de Deus que eu prego para você, pregue pela minha experiência, pega pela minha experiência. Eu já acompanhei gente em leito de hospital, pronto para morrer. Contei aqui no primeiro encontro, eu fui visitar um homem que a mulher do hospital me confundiu com o padre. Achou que eu tinha dado da extrema-unção no cara, porque o cara estava morrendo. 15 dias depois eu fui tomar café com o cara. Gente, estou falando para vocês, até eu, quando eu entrei no quarto, a mulher me preparou para entrar no quarto, porque eu ia ver. Ela falou assim, olha, é hoje, no máximo amanhã cedo ele está morto. O homem, a mão dele não tinha diferença entre dedos, tinha igualado tudo o inchaço. Ele não respondia mais, quando eu falei com ele mexeu um pouquinho, a mulher disse assim, ele está te ouvindo, isso aí é que ele está te ouvindo. Não foi pela minha oração, mas o poder de Deus, Deus se agradou em levantar aquele homem. Eu não estou dizendo para você dele, porque ele é um homem temente a Deus, a sua família. Mas quantas pessoas eu vi serem curadas, ver uma coisa impossível acontecer, e você acha que necessariamente esse milagre aproximou essa pessoa de Jesus? Olha para mim aqui nos olhos e me diga que você crê nisso. Eu te dou uma lista interminável de gente que experimentou milagres maravilhosos e que estão mais distantes de Deus do que antes do milagre acontecer. Quantas vezes eu orei com pessoas, eu participei de gente que ganhava um saláriozinho desse tamanhozinho e chorava, e hoje ganha 50 vezes mais do que o que ganha. E isso não os aproximou mais de Deus? Quantas vezes eu orei com mulheres que queriam ter filhos, era impossível. Impossível. E nós oramos, e Deus se agradou de fazer isso. Você acha que essa mulher necessariamente está na igreja, ensinando o filho ou a filha dela nos caminhos do Senhor? Não, irmãos, pode me ouvir, milagre não necessariamente muda ninguém. E eu entendo que os milagres têm, do ponto de vista de Deus,
uma outra proposta. Porque quando Pedro pegou peixe, e foi muito, o que ele fez? Olha para o texto, o que Pedro fez? Ele se joga no chão diante do milagre. E o que ele faz não é dizer, Senhor da glória, louvado seja o teu nome, tanto peixe, vou vender, vou ganhar dinheiro, vou comprar um camelo novo, eu, Tiago e João, nós vamos tirar férias lá em Chipre, vamos passear na praia, louvado seja o teu nome, tu é bom, Senhor, Deus, o Deus da abundância. Não, ele se joga no chão e diz, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Sabe por quê? No contraste do milagre, revelou quem Pedro era. O milagre não era para dar mais peixe para Pedro. Entende isso? Por amor de Jesus, o milagre não era para que a companhia Pedro, Tiago e João no barquinho Incorporated ficasse mais rica. O milagre é que para Pedro visse que quando ele obedecesse Jesus, coisas inimagináveis poderiam acontecer, Pedro. O problema é o seguinte, você realmente é esse homem pecador, mas eu sou o Senhor, Pedro. Então, quando você me obedeceu, você viu essas coisas lindas. Sabe por que nós temos tantos atritos relacionais? Porque nós não temos quem obedeça. Sabe por que a gente tem tantos inimigos? Porque não tem no meio dessa turma quem obedeça. Sabe por que nós temos tanta frieza e apatia espiritual? Porque faltam homens e mulheres com coragem de obedecer. Isso é fé, queridos. Eu vou sair da minha casa, do meio da minha parentela, e vou para um lugar que eu não sei. Por quê? Porque Deus mandou. Quando Moisés foi para liderar o povo, ele disse para Deus uma coisa, Senhor, eu vou. Mas se o Senhor não for junto, é isso aí, não me faça sair daqui. Irmãos, nós queremos milagres? Claro. Nós precisamos da intervenção de Deus? Claro. Mas que tal a New Life Church ser uma igreja que se atreve a obedecer a palavra de Deus? E assim fazer o que William Carey disse, o pai das missões modernas. Expect great things from God and attempt great things for God. Espere grandes coisas de Deus, mas tente grandes coisas para Deus. Senhor, eu não entendo, não é do meu jeito, não é do meu estilo, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E por último, quando a gente obedece, ou quando exercitamos a nossa fé baseada na obediência à palavra de Deus, nunca nós seremos os únicos a colher o benefício dessa fé. Nunca. Pedro começou a ver tanto peixe na rede, tão difícil, que ele, vem para cá, traz mais barco, junta gente para pegar, por causa da obediência de um homem, é por causa da obediência de um que a família entra no eixo, é por causa da obediência de um que um marido se converte, uma mulher se converte. Para com essa conversa de ficar dizendo, pastor, mas lá em casa é muito difícil, meu marido, minha mulher, meu filho, meu isso, meu aquilo, não, é porque precisa de um para obedecer a Deus, e dizer, Senhor, nesta casa, nesta família, nesta amizade, nesta igreja, eu vou obedecer o Senhor. Custe o que custar. Quando nós obedecemos, as pessoas próximas de nós colhem os benefícios. Aqueles outros que estavam lá na praia, eu não queria nem saber o que estava acontecendo. Aliás, eu gosto de imaginar a Bíblia, e eu conheço esse lugar muito bem, onde aconteceu isso, e quando nós fomos em março, eu quero mostrar para o pessoal aproximadamente esse local. Quando nós entramos em Cafarnaum, a gente entra de ônibus. Cafarnaum é a cidade onde considera-se o quartel-general do ministério de Jesus. Jesus gastou mais tempo em Cafarnaum do que em qualquer outro lugar. A gente entra de ônibus, mas quando a gente passa assim, e o pessoal daqui que já foi comigo vai lembrar, a gente passa por um lugar escrito Bem-vindo a Cafarnaum, Welcome to Cafarnaum, the town of Jesus. Aí você passa, quando você entra assim, tem um espaço. Do lado direito tem um portãozinho. Esse portãozinho leva para o mar da Galileia. Está ali. Jesus não usava a rota dos ônibus. Jesus usava o mar. Ele vinha por ali de barco. Ele estava no Monte das Bem-aventuranças, que está a alguns quilômetros dali, na cidade de Genezaré. Está ali perto. Jesus vem por lá. Quando ele entra em Cafarnaum, diz Mateus capítulo 8, versículo 5, que um centurião chega para ele e diz, Senhor, o meu servo está enfermo.
Porque lá no texto de Mateus 8 diz assim, indo Jesus a caminho da casa da sogra de Pedro, que o pessoal daqui já conheceu, porque é um lugar que está fechado, e é um dos únicos lugares em Israel que a gente pode dizer que Jesus realmente pôs o pé, porque o texto está dizendo que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, e a casa não era igual a essas casas que nós temos hoje, 3, 4, 5 mil square feet, a casa devia ter 6 por 6, e ali está cercado, Jesus pisou naquele lugar, estando indo Jesus em direção àquela casa, um centurião para e diz assim, meu servo está enfermo. Mas olha o que o homem diz, depois você lê o texto de Mateus 8, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma só palavra, e meu servo vai ser transformado. Porque, aí ele completa, porque eu também sou um homem de autoridade, tenho sujeito a mim soldados que eu digo, vá e eles vão, venham e eles vêm. Jesus tira o olhar do homem e olha para os seus seguidores e diz, nem Israel, porque ele não era, ele era romano, nem Israel encontrou uma fé, ou encontrei uma fé como essa. Vira de volta para o homem e diz, vai, o teu servo foi curado. Aquele homem podia fazer o seguinte, ele era um centurião, ele liderava uma centúria de soldados. Ele podia, um centurião nunca andava sem pelo menos 10 a 12 guardas com ele. Ele podia ter virado e falado assim, monta num cavalo e vaza, vai lá e vê se o homem realmente foi curado, volta aqui e me avisa. Sabe o que ele fez, queridos? Ele virou, pegou os seus guardas e foi embora, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Quando nós exercitamos a fé baseada na obediência, os frutos dessa fé respingam nas pessoas, gente. Vai para outros. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você o seguinte, você quer sua casa abençoada, cheia de milagres, você quer o seu casamento, você quer a relação que você vive, seja onde for, no seu trabalho, na sua empresa, que eu não sei o que é, e é justo, é lícito. Pastor, mas tem um espinho aqui doendo, eu acho que eu vou melhor pedir para tirar o espinho primeiro, porque quem sabe sem o espinho eu estou mais propenso a me inspirar mais em Deus e tal. Larga o espinho aí onde ele está, querido. E faz uma pergunta para Deus nessa manhã, se você tiver coragem. Senhor, onde eu tenho que obedecer a tua palavra? Eu queria desafiar você a ter coragem de fazer essa pergunta para Deus. Senhor, onde eu tenho que obedecer a tua palavra? E eu queria pedir a você que exercitasse a sua fé nesta área. Vai para o barco com Pedro e sinta o que Pedro estava sentindo. Senhor, não adianta. Aí ele diz, mas porque o senhor está mandando, escuta, começa a remar. Aí o cara vai resmungar e fala, para de resmungar, rapaz, e rema, senão eu vou te despedir. Chega lá no meio do lago e fala assim, agora joga a rede. O cara vai dizer, rapaz, nós limpamos essa rede, está limpinha, hoje à noite nós vamos precisar, não tem peixe aqui nesse negócio. Joga a rede, rapaz. Por causa de uma obediência. Deus tem mais prazer em que se obedeça do que se sacrifique. E ao obedecer, querido, você pode ver uma janela do céu aberta sobre a sua vida que você não imaginava. Você pode ver uma transformação que você imaginava aqui cronologicamente. E é por isso que essa mensagem chama tudo pode mudar em 1 minuto. Porque nós trabalhamos com cronos, nós trabalhamos com departamentos de tempo. Para mim e para você, se eu penso, por exemplo, numa transformação para a minha vida, eu calculo as dificuldades e calculo qual pode ser a influência para que essas dificuldades sejam minimizadas e eu alcance o meu objetivo, e baseado nisso eu crio tempo. Eu digo, vai demorar 6 meses, vai demorar 10 anos, isso é cronologia, mas Deus não opera nesse tempo, porque Deus vê o tempo como um kairos, é uma expressão grega para dizer o seguinte, o tempo para Deus é o mesmo. Quando disseram para Pedro, lá na segunda epístola, no capítulo de número 3, que Deus estava atrasado em enviar Jesus, Pedro disse, vocês estão enganados. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quem está pensando
que precisa de 2 anos, de 6 meses, e não sei quanto tempo. Pastor, eu e essa mulher estamos brigando tem 10 anos. Isso aqui até expurgar tudo que é mágoa, até expurgar tudo que é ressentimento, até tirar tudo que está agarrado. Isso vai, tudo pode mudar em 1 minuto. Porque você não é o dono destas coisas, o dono destas coisas é Deus. Mas tem uma coisa que eu e você temos que fazer: nós temos que obedecer. Por isso é que eu quero que você pergunte para Deus: Senhor, eu estou orando, irmãos, eu fiquei lá no meu escritório, conversando com relendo o texto, pedindo a Deus, no fundo do meu coração eu falo: Senhor, que o Teu Espírito grite essa pergunta ao coração de todo mundo que vier na nossa comunidade hoje. Senhor, onde é que eu tenho que Te obedecer? Obedecer à palavra de Deus. E nós vamos encerrar esse culto da mesma maneira que encerramos o primeiro, com a dificuldade extra. A igreja está super lotada. Mas eu quero te desafiar. Você que entende, tem uma área da sua vida que você precisa de obedecer. Fé é a gente obedecer mesmo quando não faz sentido. Eu queria te convidar a vir à frente para a gente orar. Esse é o convite. Pastor, estou no meio aqui. Peça licença. Fala para a pessoa: me desculpa, a gente não faz isso aqui muito, mas eu vou te esbarrar aí, mas eu quero sair, eu preciso sair desse lugar aqui. Vem aqui na frente para a gente orar. Você pode dizer: mas para que eu preciso ir na frente? Eu posso orar daqui. Pode. Mas eu queria que você entendesse esse passo, que você entendesse esse mover, que você entendesse essa dinâmica mesmo no meio da dificuldade. E se você falar: vai encher, pastor, não tem problema, sobe aqui, vai para os cantos ali, não fica nos corredores, vai ali para o cantinho. Irmão, vocês precisam ver como é que ficou isso aqui no primeiro culto. Mas eu insisto com você, em nome de Jesus, se você ouviu a voz de Deus nessa manhã, que há uma área da sua vida que você precisa de obedecer, se você está esperando milagres na sua vida, eu quero te pedir encarecidamente: não espere um milagre, espere um passo de obediência, porque Deus vai fazer. E por favor, irmãos, podem chegar bem para o canto lá, e eu não estou brincando, vocês podem subir aqui no palco, vocês podem ficar aqui para nós orarmos juntos, se for abrir espaço. Mas a minha oração é: Espírito de Deus, fala com cada pessoa que está aqui nessa manhã, o que é isso que precisa de obediência, meu irmão. E eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a pedir o Espírito de Deus uma coisa só: Espírito de Deus, o que eu preciso obedecer? Espírito de Deus, revela ao meu coração. Mas tem um espinho, você pode dizer. E Deus vai continuar te respondendo: minha graça te basta. Porque na obediência você vai ter virtude, você vai ter vitória. Obedeça. Mas para eu obedecer vai causar choro, obedeça. Para eu obedecer vai causar desconforto, obedeça. Fica com seus olhos fechados um pouquinho. Essa manhã é um milagre, queridos. Nós acordamos. Esse encontro é uma conspiração divina. Deus foi pensando gente de todo lado e trazendo para cá. Essa palavra não é um sermão de um pastor que tem que preparar sermão. É uma palavra de Deus para você que veio aqui nessa manhã. O milagre já está acontecendo. A pergunta nossa é: quem é que vai usufruir? Quem é que vai querer? Quem é que vai entrar nesse milagre? Põe a mão no seu coração, ministra sobre você, diga para Deus: Senhor, eu vou obedecer. A minha fé, Senhor, é obedecer a Tua palavra. Se a Tua palavra diz, se o Senhor mandou, fé é eu dizer: Senhor, eu não penso dessa maneira, eu não acho assim, eu não entendo assim, mas porque o Senhor mandou, eu vou fazer.
E muitos de nós aqui nessa manhã estão com o coração partido, queridos. Tem lutas diversas, dores das mais aqui entre nós hoje. E a minha oração é para que essa comunidade possa promover cura e vida, e você saia daqui diferente do que você chegou. Senhor Jesus, diante do Senhor está esse rebanho. Deus, quantas lágrimas, quantas dores, quanto peito apertado, Senhor, quanta angústia às vezes na alma, quanta coisa que é um espinho, Senhor, na carne. Nós estamos dizendo: Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. Mas nós queremos nessa manhã confessar algo novo, Senhor. A gente quer muito que o espinho saia, muito, Senhor. Nós queremos muito. Mas tem um grupo de gente aqui mais interessado, com espinho ou sem espinho, de andar junto com o Senhor, ó Deus. Tem um grupo aqui mais interessado, Senhor, em esquecer um pouquinho o espinho e concentrar um pouquinho na caminhada contigo, ó Deus. Quem sabe, quando nós abrimos os olhos, não vamos nem perceber que o espinho já saiu e nós nem vimos, Senhor. Tem aqui, Senhor, um grupo de gente que quer ver outras pessoas abençoadas, mas que nós estamos sendo empecilho para isso pela nossa desobediência, Senhor, por uma religiosidade sem vida, sem nexo. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para obedecer a palavra do Senhor, portanto nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala com cada um que está aqui, Senhor. Responde a pergunta deles. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, onde eu preciso te obedecer, ó Deus. E eu quero orar por fé nessa manhã, Senhor. Fé que nos leva a obedecer. Quem sabe pessoas vão sair dessa igreja e antes mesmo de almoçarem vão procurar alguém. Quem sabe alguém antes mesmo de chegar em casa vai dar um telefonema. Quem sabe alguém vai entrar no carro e no meio às lágrimas vai olhar no retrovisor e conversar consigo mesmo e dizer: eu tenho que obedecer. E eu tenho certeza absoluta, Senhor Jesus, que nós vamos começar a ver tantos milagres. E quem sabe coisas que nós desejávamos tanto começa de repente a fluir diante de nós. Louvado seja o Teu nome por esse dia, por essa manhã. Louvado seja o Teu nome por cada pessoa. Louvado seja o Teu nome porque o Teu Espírito ainda trabalha entre nós. Louvado seja o Teu nome porque a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o objetivo para o qual o Senhor a criou. Louvado seja o Teu nome porque tem gente para ouvir a Tua palavra, Senhor. E louvado seja o Teu nome, porque não depende de mim, nem de nenhum de nós aqui, Senhor. É só depende do Teu Espírito. Se um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça ouvir a Tua voz aqui nessa manhã, Senhor, vai acontecer, Pai. Porque Pedro ouviu foi o Senhor quando disse: Pedro, joga a rede do outro lado. Eu levanto as minhas mãos sobre esse rebanho, Senhor, e eu ministro sobre eles a bênção que é do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre cada um de nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz que excede todo o entendimento, excede. A minha mente diz uma coisa, mas a paz que excede essa analogia interpretativa da vida que eu tenho, guarde a minha mente, a mente de vocês em Cristo Jesus, na certeza de que nós sabemos em quem temos crido e estamos bem certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Senhor, promove cura, Senhor, cura física, cura emocional. Senhor, promove transformação de ideias, de ideologias. Muda, Senhor, faz aquilo, Espírito Santo, que só o Senhor pode fazer. Tira essa cortina diante dos olhos, quebra essa corrente, liberta essa pessoa, traz fervor. Pai, nós não podemos criar um culto do fervor. O Senhor tem que vir ganhar uma vida, Senhor. Teu Espírito tem que encher um coração, Senhor.
para que essa pessoa se sinta em chamas pelo Senhor. E é debaixo dessa bênção que eu quero despedir esses irmãos, ó Deus, dando ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque só o Senhor é digno de receber louvor, honra e glória, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós cremos nisso. Você diz amém, querido? Amém. Deus abençoe você.